Olá, seja bem-vindo ao programa Papo de Marketing. Hoje a gente vai falar sobre a contribuição da análise comportamental para a compreensão do perfil do consumidor. A gente vai conversar com o administrador Mauro Félix, que é membro da Comissão Especial de Marketing do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Mauro, tudo bem? Oi, Josué, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. É um prazer participar desse bate-papo aqui com vocês hoje. E também com o especialista em gestão comportamental, Rafael Sommerfeld. Rafael, seja bem-vindo e eu já pergunto se eu fiz a pronúncia correta desse sobrenome. Perfeito, Josué. Muito obrigado. Obrigado a você, ao Mauro, ao CRA, a todos que estão nos assistindo agora. Um prazer muito grande participar aqui da instituição, falar um pouquinho, compartilhar essa coisa fantástica, né? Que é essa visão do comportamento humano, como é que isso se aplica aí junto aos nossos clientes. Enfim, muito legal. A análise comportamental para um público geral, Rafael, a gente começa já direcionando essa análise para o senhor, parece que é algo novo para o público em geral, mas isso é bem antigo, né? Como o senhor observa essa questão da análise comportamental ao longo da história? Então, Josué, nós trabalhamos com uma ferramenta baseada na metodologia DISC, e ela já tem mais de 90 anos, mas ela até é uma criancinha se comparar a outras teorias de análise do comportamento já milenares, né? O ser humano, já há muitos e muitos anos, ele observa o comportamento humano e classifica em grandes grupos. Basicamente, 4 grandes grupos já são aí definidos há muitos anos, né? Jung, um grande pensador da psicologia analítica, né? O pai da psicologia analítica, ele já trazia esses conceitos e muitos outros precursores dele também. Em 1928, William Moulton Marston trouxe para nós a metodologia DISC, que é muito assertiva, que a gente utiliza no dia a dia. Então, isso aí já é uma coisa que tem há bastante tempo. Ô, Rafael, o senhor fala desses grandes pensadores, dessa questão milenar, mas o senhor observa que isso é compreendido de uma forma satisfatória no meio da gestão comportamental? Os profissionais da administração ou de gestão compreendem essa ferramenta como algo de extrema importância e que não é de agora? A boa notícia, José, eu acho que assim, isso está aumentando, essa compreensão está expandindo bastante, e é lógico que, analisando assim as empresas, as organizações, os resultados, tudo sempre é muito assim objetivo. Eu vou buscar um engenheiro, eu vou buscar um mecânico, eu vou buscar um técnico, eu vou buscar um analista. As competências, né, técnicas são muito observadas. Quando a gente fala de perfil comportamental, você vai observar o que chama de soft skill, né, as características de comportamento de cada um. Então, isso vai impactar no dia a dia, no reflexo do trabalho do indivíduo, vai impactar no resultado da organização, vai impactar na harmonia, no bem-estar. E isso tudo vem sendo, nos últimos tempos, digamos assim, mais percebido, mais observado. Então, ainda tem, sim, muita gente que não conhece muito bem isso. E é muito legal a gente levar essa informação, compartilhar e ver como a gente colabora quando leva perfil comportamental para as várias áreas do desenvolvimento humano. Mauro Félix, há muito tempo que o marketing, de fato, conhece essa ferramenta, essa análise comportamental para essa definição de perfil de consumidor? Faz pouco tempo? Como está o profissional da administração ligado ao marketing nesse contexto? Sim, Josué. Já é de um tempo que o profissional de marketing já procura entender o comportamento do consumidor para poder lançar os seus produtos e seus serviços de acordo com as necessidades e os desejos desses consumidores, né? Então, já faz um tempo, por exemplo, que os profissionais de marketing, os profissionais da gestão, né, procuram entender, por exemplo, alguns padrões singulares de pensamentos, sentimentos e comportamentos que persistem ao longo do tempo em uma pessoa, né? É isso que a gente chama assim de personalidade, por exemplo. Então, entender melhor a personalidade do seu consumidor, entender melhor a personalidade do seu cliente, é uma maneira mais eficaz e mais eficiente de se posicionar, de posicionar a sua marca, posicionar o seu produto, posicionar o seu serviço, né? Então, a gente já vem observando que, há algum tempo, os profissionais de marketing vêm buscando entender melhor de personalidade humana, vêm buscando entender melhor das necessidades e dos desejos das pessoas, vem buscando entender melhor as emoções. É muito comum a gente usar hoje a ideia de neuromarketing, né?
E também vem tentando entender melhor a percepção dos consumidores. Agora, quando a gente fala especificamente da metodologia DISC, por mais que a metodologia DISC não seja uma novidade, como o Rafael falou, né, na área do entendimento do comportamento do consumidor, ela ainda está caminhando, né? Caminhando no sentido que ela é muito positiva, ela nos ajuda muito, mas os profissionais de gestão de marketing precisam entender um pouco mais dessa metodologia, precisam entender um pouquinho mais dessa ferramenta aí para ajudar no seu processo decisório. Conheça a ti mesmo. Autoconhecimento para depois querer entender o outro é importante nesse processo, né, Rafael? Como o senhor avalia essa questão? Josué, isso é muito importante. A gente sempre fala o seguinte: o autoconhecimento, ele é o primeiro passo, né? A autoaceitação vem logo a seguir. Então, quando o indivíduo se conhece, entende melhor a sua estrutura de comportamento, ele se aceita, né, que é um passo muito importante para que ele possa avançar, sim, aí no autodesenvolvimento. E nesse caminho, né, da trilha de autoconhecer, autoaceitar e autodesenvolver, o indivíduo promove maior autoestima. Uma pessoa mais bem resolvida com a sua estima produz melhor, entende melhor as coisas, comunica melhor, entrega melhor, vende melhor, atinge o seu cliente melhor. Então, isso tudo é muito importante, né? Você trabalhar para entender principalmente o seguinte: a gente fala muito nas características do comportamento, mas existem sempre aquelas que nós gostamos menos e as que nós gostamos mais. Então, a autoaceitação, nesse momento do gostar menos, é entender que alguma coisa eu posso desenvolver, eu posso trabalhar, eu posso elaborar dentro do meu contexto de entendimento do meu perfil. Né? Aceitar que algumas forças serão mais desenvolvidas e outras menos. E trabalhar nisso num processo progressivo de evolução do indivíduo. Esse é o trabalho que a gente faz ajudando muitas pessoas, aí seja nos negócios, no marketing, no dia a dia e principalmente na questão do desenvolvimento pessoal. Mauro, na hora de planejar uma campanha de marketing, que a gente sabe que não é só a publicidade, não é só a parte visível, esse autoconhecimento ajuda a compreender melhor o público no que diz respeito a elaborar campanhas que não venham agredir o seu público, mas que, ainda que o seu pensamento seja diferente daquele público que você está interagindo, como funcionaria esse autoconhecimento nesse processo? Sim, boa pergunta, Josué. O que a gente trabalha, né, o que a gente vem debatendo aí na área do marketing, né, é que é muito difícil você vender algo em que você não acredite, né? É muito difícil você atender a necessidade do outro, você oferecer um produto ou um serviço que seja relevante para o outro, em que ele não é relevante para você ou que você não acredite na relevância dele, né? Então, essa ideia assim, de autoconhecimento, ela é importante para o gestor, é importante para o empreendedor na hora de elaborar os seus produtos, na hora de elaborar os seus serviços, né? E aí, em relação a isso, esse autoconhecimento implica também no conhecimento das suas necessidades. Então, por exemplo, né, o que a gente entende por necessidade? Necessidade é como se fosse uma espécie de tensão que rompe a homeostase do organismo. Ou seja, isso é um motivo que faz com que a pessoa se direcione para satisfazer essa necessidade por meio de um objeto, né? Então, se você, enquanto gestor, né, você, enquanto profissional da área de marketing, né, acredita que aquele produto, aquele serviço que você está ofertando, ele realmente, né, contribua para a satisfação dessa necessidade e para o reequilíbrio dessa homeostase, de fato, isso vai ser muito mais importante para você pensar nas suas campanhas, você pensar na sua estratégia de comunicação e, sobretudo, para que você possa pensar melhor sobre que tipo de público você quer atingir com o teu produto e com o teu serviço. Ô, Rafael, a sociedade passa por momentos mais homogêneos, momentos mais heterogêneos, e isso acaba sendo um ciclo, né? Um círculo vicioso, não chamaria nem de virtuoso, mas parece que é algo vicioso, onde a cultura acaba interferindo muito nos perfis comportamentais. Como o gestor ele pode ser menos, vamos dizer assim, cair menos em armadilhas comportamentais por causa da cultura? Como ele pode fazer
para manter um certo equilíbrio no atendimento ao seu público, seja ele qual for, sejam eles funcionários da empresa ou mesmo o público externo às organizações? É legal, Josué, porque assim, quando a gente fala de cultura, né, a gente sempre trabalha muito esse aspecto de levar a visão, o olhar comportamental para a cultura das organizações. A gente está dizendo o seguinte, que a cultura, ela emana valores, né? Esses valores inspiram vontades, e essas vontades transformam comportamentos que, por sua vez, reforçam a cultura. Isso é esse ciclo que você falou, que incrementa. Então, quando você olha para uma organização, para uma empresa, você diz, olha, essa é uma empresa inovadora, essa é uma empresa tradicional, essa é uma empresa conservadora. Tudo isso se apresenta num conjunto de comportamentos da instituição que está refletido pelas pessoas. Quando você põe o indivíduo dentro de um contexto, dentro de uma cultura, ele é impactado por aqueles valores, por aquelas vontades, por aqueles comportamentos e passa a fazer parte daquela engrenagem. Então é bem isso que você falou, ele é um círculo que segue continuamente, e as organizações com a cultura forte vão imprimir isso muito fortemente em todos aqueles que chegam, né? E como se diz aí, vão forjar perfis muito semelhantes àquilo que a organização pede. Então é muito importante, a gente sempre fala, até um ponto muito legal, que é o match comportamental. Quando você olha a organização e o indivíduo que está indo para aquela organização, seja ele colaborador, seja ele cliente, qual é o nível de match, quer dizer, quanto bate, né? O quanto liga o comportamento da instituição com o do indivíduo. Ô, Mauro, aqui a gente encontra um grande desafio. Na minha visão, enquanto leigo no assunto, há pessoas que são extremamente boas, né, competentes na parte técnica, mas às vezes pode acontecer de não encaixar muito bem a cultura da empresa. Mas se a empresa quiser esse profissional, qual tipo de marketing ela pode desenvolver para que ele compre o produto que a empresa está vendendo, que é essa vaga, essa ideia, ou fazer vestir a camisa? Existe algum mecanismo, ou melhor, procurar outro profissional? Aí que entra, por exemplo, a análise comportamental, né? Ou análise de perfil comportamental. Dificilmente a pessoa, o profissional, vai ter a aderência a essa cultura se isso não tiver relacionado com o perfil dele, né? Então, foi aquilo que eu falei no início da conversa de hoje, né? Quando eu trouxe aí uma conceituação de personalidade, que a gente entende personalidade como padrões singulares de pensamentos, sentimentos e comportamentos que vão se repetindo ao longo do tempo. Então, quando a gente pega, por exemplo, esse profissional e que ele demonstra já certos padrões que são contrários ou da cultura da organização, é muito difícil que esses padrões mudem de uma hora para outra, mesmo que a organização queira fazer um forte investimento, mesmo que a organização queira fazer treinamentos, né? Esse tipo de mudança não se dará de uma hora para outra. É claro que aqui eu não quero generalizar, é claro que aqui eu não quero dizer que isso é impossível, mas eu acho que em gestão nós temos que trabalhar com aquilo que é mais assertivo, né? Com aquilo que é mais relevante. Então, a gente tem aí inúmeros indicadores, inúmeras pesquisas que mostram isso, então, dificilmente vai ter essa transformação aí, como você trouxe, Josué. Na maioria das vezes, então, é melhor deixar esse profissional encontrar uma organização que se encaixaria no perfil dele? De fato, é melhor. O Rafael até pode falar melhor sobre isso também, né, que o Rafael trabalha muito com a metodologia DISC no processo seletivo, né, e ele fala muito sobre como a metodologia DISC no processo seletivo já mostra assim, aquele perfil que você não quer, ou seja, aquele perfil que não está aderente à sua vaga, não está aderente à sua cultura, não está aderente aos valores da sua organização. E aí, Rafael, explica para a gente. Então, olha, o DISC é muito utilizado em processo seletivo há muitos anos, né? Esse é um dos campos de aplicação do DISC já bastante tradicionais, né? As organizações mundialmente já utilizam isso há muito tempo. E por quê? Porque ele ajuda aquela visão que você não tem na forma técnica, na forma de entendimento do candidato. É muito difícil, num, 2, 3, 4, 5 encontros, ou reuniões, ou entrevistas, identificar o perfil sem uma ferramenta realmente poderosa.
E o mapeamento de perfil, através da metodologia, traz isso. Esse indivíduo tem mais dominância, tem mais influência, tem mais estabilidade ou conformidade? Acho que a gente vai dar uma palhinha depois sobre os perfis, né? Mas então, cada um desses perfis, a gente pode eleger, digamos assim, definir uma arquitetura de cargo. O que eu quero para esse cargo? Alguém que se comunique mais? Alguém mais introspectivo? Alguém mais expansivo, dominante? Alguém mais voltado à qualidade, mais analítico? Alguém mais estável? Alguém mais comunicador? Então, uma série de características compõem essa trama de análise de perfil comportamental no aspecto do processo seletivo. Ao estabelecer o que eu quero para aquela vaga, eu começo a dizer o que também eu não quero, né? Como o Mauro falou. Então, com isso, no processo seletivo, ele vai gerar uma seleção mais real, aderida àquilo que se pensou, né? Então, imagina, você pega uma pessoa que é muito introvertida e põe numa função para falar todo dia, ela vai se desgastar, né? Ela pode até cumprir aquela atividade, mas ela vai fazer um esforço muito grande, ao passo que se ela, que é mais introvertida, estivesse numa atividade de análise, de introspecção, de qualidade de detalhe, ela talvez atendesse melhor a sua própria natureza. Uma outra forma de desenhar o estilo que se quer é o que nós chamamos de clonar o benchmark, ou seja, clonar os melhores profissionais daquela função. Então, por exemplo, você tem uma equipe de 20 profissionais e você pega lá os 3, 4, 5 melhores dos 20 e mapeia eles e tenta observar um padrão. O que eles apresentam comportamentalmente, falando como padrão? E aí você estabelece o seguinte: na minha experiência, num contexto de N que eu observei, esse é o padrão que eu quero buscar. Então, você consegue também criar um critério para um processo seletivo baseado em experiência. Então, é muito bacana, porque existem várias formas de você definir o que é a estrutura do que você quer buscar e trazer para a sua organização. Vai dar mais resultado para aquele cargo e melhor bem-estar para o indivíduo. Muito bem, daqui a pouco a gente fala sobre 4 perfis comportamentais, mas eu queria que o Mauro fizesse a aplicação desse DISC dentro do marketing. Como você tem como utilizar isso para selecionar o seu público-alvo? Seria esse o objetivo? Como se faria? Exatamente, né? Aí deixa eu contextualizar um pouquinho isso, Josué, porque a gente acha que a gente toma as decisões racionais o tempo todo, né? Mas, na verdade, não é bem assim que acontece. Se a gente olhar, por exemplo, para o nosso cérebro, né, a área do nosso cérebro que é responsável pelas decisões racionais é o que a gente chama de córtex pré-frontal, né? E quando a gente olha para o tamanho do córtex pré-frontal, ele é infinitamente menor do que as outras regiões, né, que nós temos dentro do nosso cérebro. Então, falar que as decisões do consumidor elas são racionais não é muito coerente, né? Os consumidores eles tomam as decisões para os produtos, para os serviços, né? Muito baseados nas suas emoções e muito baseados no seu perfil comportamental, entende? Então, se o gestor, se o empreendedor, o profissional do marketing, ele conhece mais o perfil comportamental do seu consumidor, ele consegue pensar nos produtos, nos serviços e na comunicação com esse consumidor de forma mais assertiva, de forma mais objetiva, de forma mais direta, né? Então, é nesse sentido que a análise comportamental nos ajuda, ou melhor, ajuda o profissional do marketing na tomada de decisão, né? E também, por exemplo, ajuda na tomada a entender melhor qual é a percepção daquele consumidor. Então, o Rafael pode falar um pouco melhor sobre isso também, né? Mas cada perfil percebe o mundo, percebe as coisas de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas características, de acordo com as suas singularidades, né? Então, entender como é que cada perfil ele vê o mundo, vê o objeto, é uma maneira da gente, da área do marketing, se posicionar, é uma maneira da gente, da área do marketing, né, entregar para o consumidor realmente produtos e serviços que o atraiam. Rafael, então vamos passar o ouro, o pulo do gato, aqui para os nossos internautas, para o profissional e estudante da administração. Queria que o senhor falasse sobre esses 4 perfis comportamentais.
Vamos falar um pouquinho, ó. Vai ser um resumo só para instigar as pessoas a procurarem mais informação. Tem muita informação boa sobre o DISC, né? Que é dominância, influência, estabilidade e conformidade. O Szinho por causa do inglês, né? A origem da sigla, ela é americana. Então, quando a gente fala da dominância, né? Que a gente batiza esse perfil como executor, é uma ênfase em quê? Em fazer rápido. Quer muito resultado, né? Quer domínio, quer poder. O executor se preocupa em quê? Perder a autonomia, não perder a posição para outra pessoa e falhar. Então, ele tem uma pegada muito de realização, ele é muito competitivo, ele é muito agressivo. Então, como dominante, né? Como é que eu devo, pensando no meu cliente, pensando naquele que eu vou estar atendendo, tentando atingir, né? Tem que ser breve e direto, né? Não preciso de muito detalhe, tem que ser muito objetivo, né? Ter objetividade, firmeza, né? Ser formal com ele, direto ao ponto. Deixar clareza nos encontros, nas falas, né? Ter uma comunicação assertiva, ser seguro, né? O executor, como ele tem muita pressa, ele decide muito rapidamente, né? A dominância é uma característica muito presente, então eu tenho que ser muito objetivo, né? E mostrar sempre, né? Como ele é muito competitivo, se eu estou oferecendo algum produto ou serviço, o que isso vai trazer de diferenciação para ele, o que isso vai colocar ele na frente, o que vai deixar ele mais empoderado. O que eu não devo fazer com um autodominante ou com um executor? Eu não posso demorar na venda, né? Eu não posso chegar ali para o meu cliente executor e dizer, olha, vem cá, que eu vou te... Não, vamos lá, mais rápido, mais preciso e objetivo, né? Eu não posso ficar ali tocando nele, fazendo com ele uma coisa de relacional, não, porque ele é muito objetivo, ele é muito voltado a processo, né? Ele tem muito essa pegada. E não ficar com muitos detalhes, né? Ele se irrita com detalhes, ele não tem muita paciência. Nem posso contradizer. Se eu tiver que falar alguma coisa diferente do que ele está dizendo, tem que ter um jeitinho muito bom. Você quer que eu fale dos 4 direto ou você quer fazer um bate-bola aqui, vai e vem? Acho que um bate-bola aí fica legal, porque o senhor apresenta esse perfil geral e o Mauro traz essa aplicação prática aí. Ok. Posso falar? Então, vou falar um pouquinho sobre isso, né? Enquanto o Rafael estava falando, eu estava me lembrando aí que tem um outro autor da psicologia, né? O Rafael falou aí sobre as tipologias e tal, que se chama Berne. O Berne, ele traz uma concepção de que nós, seres humanos, possuímos algumas necessidades, né? É uma necessidade de estímulo, então a gente tem uma necessidade aí de ser estimulado, tanto é que a monotonia pode causar depressão, pode causar uma série de transtornos aí para o ser humano. Nós temos também necessidades por contato, então, necessidade por contato pessoal, pelo toque, contato visual, necessidade por reconhecimentos. Então, nós, de uma maneira geral, o ser humano, de uma maneira geral, busca o reconhecimento, né? Nós também temos necessidade por incidentes críticos, que ele chama, que são acontecimentos, né? E também nós temos necessidade por liderança, ou seja, de encontrar alguém, de encontrar uma figura que possa nos liderar. Então, quando a gente pega, por exemplo, a comparação das necessidades colocadas pelo Eric Berne com esse perfil aí que o Rafael está trazendo, né? Por exemplo, esse perfil mais executor, e provavelmente a necessidade dele de liderança não vai ser que o outro o lidere, mas sim de que ele lidere. Então, no momento da compra, no momento da venda, é importante que ele se sinta liderando o processo, e não que ele se sinta liderado pelo outro, né? Então, é uma maneira aí de a gente aplicar tanto teorias mais comportamentais, mais psicológicas, quanto a análise do perfil comportamental que o Rafael está trazendo. Provavelmente esse do perfil executor, ele inclusive já pesquisou sobre o produto antes e já chegou com a decisão praticamente tomada, seria isso? A característica dos 4 perfis, quem decide mais rápido é o executor. Mas, né, sempre há uma oportunidade, né, de se fazer um bom trabalho. Então, o que eu entendo, assim, por exemplo, pensando numa estratégia de marketing, né, falando um pouquinho aí pelo Mauro, mas assim, eu utilizaria muito a compreensão dos perfis para a abordagem no momento certo, né? Qual é o momento de decisão e que forma, qual a melhor forma de eu comunicar
com esse meu cliente dentro do contexto do perfil dele. É lógico que talvez nem todos tenham a oportunidade de mapear o perfil do próprio cliente, mas às vezes alguns sinais claros já mostram para a gente o que aquele cliente pode ser. Se puder, ótimo, mapeie seu cliente, mas se não puder, tentar achar mais ou menos onde ele se encontra e atuar mais ou menos respondendo naquele tempo de comportamento dele. O Rafael e Mauro, a gente tinha combinado aqui de o Rafael falar um pouco e depois depois o Mauro falar um pouco, mas o nosso tempo ele está fugindo e o assunto é muito extenso, milenar. Então, eu vou pedir que o Rafael exponha de uma forma, posso dizer, até superficial, esses outros 3 perfis e depois o Mauro faça a aplicação dentro do marketing, porque a gente ainda tem algumas dicas para você, internauta, sobre esse tema que é de grande relevância e que você precisa compreender um pouco mais. Então, por favor, Rafael, trace aí esses outros 3 perfis e depois o Mauro já traz essa aplicação para dentro do marketing para a gente. Bacana, Josué. Vamos falar da influência, né? A influência é a força do comunicador. Então, o comunicador é muito importante para ele fazer diferente. O comunicador gosta de aparecer, gosta de palco, gosta de pessoas, relacionamento, convívio, abraço, né? O comunicador está sofrendo em tempos de pandemia, né? Na época de isolamento, o comunicador ele se sente ali ressentido. Mas quando ele faz uma live, quando ele faz assim um webinar, quando ele tem a oportunidade de trocar, ele já se sente mais abastecido, ele se energiza muito com o relacionamento. O pontinho de atenção do comunicador é que por se relacionar tanto, por ser tão importante o relacionamento, ele pode despriorizar as atividades, né? Então ele está muito no relacional, Então o que a gente precisa ter com o comunicador? Feedback, né? Alinhamento, acompanhamento, né? Se tem algum gestor aí que tem pessoal na equipe que é comunicador, já sabe, né? Que tem que acompanhar e tal, e tudo bem, ótimo, os comunicadores são maravilhosos, mas eles precisam disso, né? E o que eles temem? Ficar sozinho. O comunicador odeia ficar sozinho, né? Ele gosta muito de estar com pessoas. Quer matar um comunicador é botar ele sozinho para trabalhar num lugar que não tem gente, né? Não se sentir apoiado, porque para ele é muito importante, tudo que ele passa, ele sentir que faz eco, que é bem recebido, bem visto. E não dizer não é uma grande, digamos assim, questão para o comunicador, né? Pelo aspecto de que ele quer estar bem relacionado, estar com as pessoas, estar ali no social, ele tem muita dificuldade de dizer não. Então isso é uma dica importante, quem está ouvindo a gente agora. Poxa, tem dificuldade para dizer não? Será que é um comunicador? Porque isso é uma característica muito marcante do perfil. Eu vou pular, então, para o planejador, que é o terceiro perfil, que é a letra S. O mais importante é que tudo esteja muito tranquilo, colocadas ali, organizado, de uma forma boa, né? E ele fica com isso, né? Com querer manter tudo o tempo todo bem, com receio da opinião dos outros, né? Ele passa a temer pela perda do autocontrole, ele é muito controlado, né? É o perfil que apresenta maior estabilidade, ele tem, assim, não gosta de arriscar, né? E ele teme um pouquinho pela perda de segurança. Mas é um perfil genuinamente preocupado pelo grupo, pela equipe. O quarto perfil é da conformidade. Quando a gente fala em conformidade, a gente pode lembrar muito de regra, de norma, de lei, de detalhe. Então, o analista, ele é o perfil muito ali voltado para as características, para a minúcia. Então, o que é importante para o analista, né? Que é da conformidade? Fazer certo. Como ele é muito voltado à lei, à norma, à regra, ele quer que aquilo seja aderente ao que está estabelecido, aderente ao que está escrito. Ele valoriza muito a organização, né? Ele busca muito a exatidão, controle e qualidade. O que o analista teme? Ele teme conflito. E o analista também é de errar, né? De não ter pensado em todas as possibilidades, porque ele é previsto. Então, às vezes, com isso, o analista fica analisando um pouco mais e deixa de fazer por analisar tanto. Então, são características que a gente percebe, né? Para cada um dos perfis, que você traz uma característica mais ou menos acentuada em cada um deles. Vamos lá, Mauro. Aplicação prática no marketing, nessa definição de perfil de consumidor. Muito bem. Então, um dos grandes desafios aí do marketing, né, é como fazer o engajamento emocional do seu consumidor ou do seu cliente, né? Então, uma vez que o marketing ele consegue entender qual é o perfil comportamental do cliente dele, qual é o perfil comportamental ali do público que ele está atendendo,
ele tem mais chances de provocar esse engajamento emocional. Porque vamos parar para pensar, né? O que as pessoas buscam a consumir um produto, a consumir um serviço? Não é meramente satisfazer necessidades básicas, né? As pessoas, ao procurarem um produto ou serviço, elas estão querendo satisfazer, por exemplo, desejos, estão querendo satisfazer, por exemplo, necessidades de pertencimento. Aliás, sobre necessidade de pertencimento, é algo interessante, né? Eu sou professor, você sabe, né, Josué? Rafael também sabe. Certa vez eu estava na sala de aula falando sobre um exemplo da Harley Davidson, né? A Harley, aquela moto, né? E eu cometi o erro de falar sobre os motoqueiros da Harley. E aí um aluno que era motociclista da Harley virou para mim e falou assim: professor, com todo respeito, motoqueiro não, tá, professor? Motociclista. Quem senta numa Harley não vai ser um motoqueiro jamais. Quem senta numa Harley faz parte de um gueto, faz parte de um clã, faz parte de uma tribo que jamais o motoqueiro vai fazer parte. Então, olha que interessante, né? Isso mostra o que as pessoas estão buscando na hora de comprar um produto, na hora de comprar um serviço. E quando a gente aplica a metodologia DISC para entender esse perfil comportamental do nosso consumidor, a gente consegue pensar em soluções para que ele possa se sentir mais pertencente àquele, no caso da Harley, né, aquele clube, aquele gueto, né, por meio do uso daquele serviço, daquele produto. Então, as pessoas elas estão procurando dar sentido à vida. E nós damos sentido à vida também consumindo, né? Por que não? Nós damos também sentido à vida procurando objetos, procurando os serviços que efetivamente façam parte do nosso projeto de vida, né? Então, é nesse sentido que a análise comportamental, especificamente a metodologia do DISC, ajuda o profissional de marketing na hora aí desse mapeamento do consumidor e do cliente. Então, agora a gente já vai para as dicas e considerações finais, porque o nosso tempo voa. Rafael, queria que o senhor fizesse as considerações finais sobre esse tema, aquilo que foi discutido aqui, e desse alguma dica para os profissionais do marketing. Bom, Josué, então, assim, trazendo aqui as últimas dicas, eu acho que é importante, né, observar que, apesar de a gente falar em 4 perfis, é lógico que a individualidade é individual, né? Então, cada um vai apresentar dentro dessa linha geral, desse entendimento de como nos comportamos, uma intensidade maior, uma variação, né? um tanto a mais ou a menos de uma característica ou de outra. Então, é muito importante que nós observemos a intensidade de cada um. Se eu estou me relacionando com uma pessoa, ela parece ser um determinado perfil, que intensidade que ela apresenta, né? Um outro aspecto importante aqui como dica fica a palavra mágica, né? Empatia, né? Tentar me colocar verdadeiramente no lugar do outro, e ao olhar para o outro, tentar pensar como o outro pensa, né? E não como eu penso. Nós temos uma tendência, né, a muito facilmente me posicionar no lugar do outro pensando como eu penso. Mas não, na hora de me colocar no lugar do outro, eu preciso tentar imaginar os valores do outro. Qual é a visão do outro, né? E uma coisa muito importante também, né, que a gente fala aí, é a questão de sentimentos e necessidades, como um pouco o Mauro falou, né? O que a pessoa sente? O que é importante para ela, né? A gente tem que compreender isso para elaborar uma comunicação mais assertiva em termos comportamentais, né? Compreender e aceitar melhor as diferenças, né? O ser humano traz características que são complementares. Compreender essa complementariedade dos indivíduos é fundamental para o bem-estar de todo mundo, né? E praticar muito, né? Entendimento da diferença, da complementariedade, dos valores e das forças de cada um dos perfis. Mauro, Félix. Ok, então as minhas contribuições finais vão estar muito relacionadas ao processo de percepção, né? E como é que a análise comportamental ajuda o profissional de marketing a entender o processo de percepção aí do seu consumidor, tá? Então, a gente de marketing que trabalha com isso, a gente sabe que existe o fenômeno, o processo da atenção seletiva. Então, é quando a gente entende aquilo que verdadeiramente interessa ao nosso consumidor. Até mesmo a gente, né? Eu, por exemplo, acabei de ter uma filha, eu tenho uma filha de 1 ano, e eu me lembro que quando a minha esposa estava grávida, eu só via mulher grávida no meio da rua. E eu falava, nossa, amor, não é possível que todo mundo resolveu ter filho junto com a gente. Não é nada que todo mundo resolveu ter filho junto com a gente, né? Que a minha atenção agora está voltada para a gravidez, até porque a minha esposa estava grávida, né? E a Sofia estava nascendo. Então, a análise comportamental, ela ajuda a entender
qual é a atenção que aquele determinado perfil dá, né? Isso também nos ajuda a entender qual é a distorção seletiva que aquele perfil comportamental também pratica. O que a gente entende por distorção seletiva? É quando a gente se afasta daquele estímulo ou distorce aquilo que não nos agrada. Tem uma pesquisa bem interessante, né, que foi feita com propagandas antitabagistas para fumantes. Essa pesquisa colocou os fumantes 4 horas sem fumar e perguntaram para eles se eles achavam se as propagandas antitabagistas diminuíam a vontade de fumar. E eles falaram que sim, que diminuíam. Aí, nessa pesquisa, eles fizeram um mapeamento, né, colocaram, não me lembro agora o nome do que é, colocaram aquele instrumento que serve para mapear a área do cérebro, né, e eles perceberam que esses fumantes, né, tinham uma acentuada atividade na região de prazer do cérebro, né, quando viu as propagandas antitabagistas. Então, isso mostra aí, por exemplo, a distorção seletiva. E, por último, a análise comportamental também ajuda a gente a entender o que é que aquele perfil retém de informação, o que é que aquele perfil retém de dados, retém da comunicação que a gente passa, né? Porque as pessoas elas gostam de reter aquilo que faz sentido para elas e ignoram aquilo que não faz sentido para elas. Então, entendendo melhor o perfil do nosso consumidor, aplicando aí análise comportamental para o entendimento do perfil do nosso consumidor, nós, profissionais de marketing, também melhoramos o nosso posicionamento, a nossa comunicação e as nossas vendas com o nosso público. Bom, o assunto é muito extenso, foi milenar para trás, vai ser milenar para frente, porque os perfis acabam mudando, a humanidade muda, a sociedade muda e muita coisa ainda precisa ser, inclusive, aprendida. Mas o nosso tempo é escasso. Então, Rafael, eu peço que o senhor deixe algum contato seu para quem quiser entender um pouco mais sobre essa análise de perfil comportamental. Ok, Josué, muito obrigado aí pela divulgação. O telefone, sabe, 23 357 323 e o perfil no Instagram, @Rafael MR no Instagram. Seguir a gente, vai ser legal estar com vocês. Tem muito assunto, muito conteúdo sobre gestão comportamental lá. Mauro, e quem quiser entender essa questão do perfil comportamental aplicada ao marketing, como faz para entender um pouco mais aí contigo? Então, é só me conectar lá pelo Instagram, @MauroSérgioFélixJR, ou também pelo meu e-mail, que vocês já sabem, maurofelix.jr@gmail.com. E é isso aí, José. Obrigado. Obrigado aí pela participação. Obrigado, um abraço. E você que nos acompanha, se quiser entender um pouco mais sobre marketing e seus diversos nichos, suas diversas aplicações, fique sempre ligado aqui no Papo de Marketing. Muito obrigado pela sua audiência, fique bem e, se puder, fique em casa. Até o próximo programa.